Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, bem-vindos mais uma vez. Sou o pastor Jean Jorge. Se inscreva já no nosso canal Escatologia, Princípio do Fim e compartilhe os nossos vídeos. Vamos estar falando hoje sobre os dois aspectos da Nova Jerusalém. Que dois aspectos são esses? Uns creem que a Nova Jerusalém ela é geográfica, ela é física, palpável, como uma cidade realmente que tem estradas, inclusive ruas de ouro, né? Como tem um versículo falando essa frase. Vamos entender se realmente a Bíblia está falando de uma cidade geográfica, uma cidade física que desce do céu, ou outro significado que a Bíblia estará tratando. E para isso vamos começar aqui com Apocalipse 21, versículo 2. Diz: E eu, João, vi a santa cidade, a Nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Então aqui tem essa primeira figura, que é a Nova Jerusalém descrita como uma cidade quadrangular, né? Como está lá em Apocalipse, é o que João viu em sua visão celestial. Alguns entendem que ela estará acima da velha cidade de Jerusalém. Ela descerá do céu e ficará dessa forma aqui, plainando, né? No céu, acima da cidade da velha Jerusalém. Aqui ao lado eu coloquei já uma imagem que já vai tratar da Nova Jerusalém como a noiva, a própria esposa, né? Que está ataviada, que está pronta, toda adornada, né? Como uma esposa preparada para o seu marido. No caso aqui, o corpo glorificado. E nessa terceira imagem aqui, seria o que João viu, a própria cidade, porém o que significa a cidade, que é a própria Igreja de Cristo. A noiva vista da perspectiva espiritual. É um momento próximo à glorificação. Aqui nós vamos tratar do momento já prestes a Jesus abrir os céus e descer. Apocalipse 19, versículos 7 e 9. E nesse momento, a igreja está ainda na terra, no finalzinho da grande tribulação. Porém, João está vendo a noiva na perspectiva celestial, espiritual. E diz assim: regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. A esposa, no caso aqui, é a noiva de Cristo, a igreja que está aqui na terra se santificando, passando por um período dificílimo, que é a grande tribulação, e ela já está pronta, porque esse momento aqui, João vê a igreja já pronta, porque ela já está no limiar de Jesus estar voltando para buscá-la. Continua assim o texto: e foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. E disse-me: escreve, bem-aventurados são aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: estas são as verdadeiras palavras de Deus. Então aqui vemos que o linho fino, que são as justiças dos santos, é simbolizado aqui como a santidade, né? A roupa sem mancha, sem mácula, um linho finíssimo, já simbolizando que a noiva está com esse linho finíssimo, que é a sua roupa para as bodas, para o casamento. E isso assim foi mostrado a João a essa altura da revelação, porque, como falamos, Jesus já estava às portas para vir buscar a sua igreja. E esse momento aqui é já o finalzinho da grande tribulação. Vamos continuar mostrando a visão que João teve no tempo eterno, lá no céu, o que ele viu, né? Então diz assim: vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém, descendo do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu noivo. Ouvi uma grande voz vinda do trono dizendo: eis, o tabernáculo de Deus está com os homens, e ele habitará com eles. Eles serão o seu povo e Deus mesmo estará com eles.
Veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças, cheias das 7 últimas pragas, e falou comigo: Vem cá, e mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. Levou-me pelo Espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me a santa cidade de Jerusalém, descendo do céu da parte de Deus, e tendo a glória de Deus. O seu brilho era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Apocalipse 21, 1 até o versículo 11. Então vejam, aqui em cima está a cidade santa, a Nova Jerusalém. Então o anjo vê essa cidade e diz que ela está adornada, preparada para o seu noivo. Ela é a Nova Jerusalém que está descendo do céu. E aí ele diz que ouviu uma voz do trono dizendo que eis o tabernáculo de Deus. Quando falamos em tabernáculo, lembramos do que Deus mandou Moisés construir no deserto para que ele habitasse no meio do povo. E agora, no Novo Testamento, nós somos o tabernáculo do Espírito, o templo do Espírito Santo, né? Para Deus habitar em nós, né? Em definitivo. E agora no outro versículo ele diz que chama João lá e fala: Vem cá e mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. Aí ele leva João em espírito a um grande e alto monte. Monte em profecias, em visões, significa reino. Então grande e alto monte seria o grande e alto reino, o reino dos céus, o reino de Deus. E ele falou: Eu vou te mostrar a noiva. E ele leva nesse reino dos céus e mostra a grande cidade. Sabemos que noiva de Cristo é a própria igreja. Então, será que o anjo abriu a porta errada ao invés de abrir a porta da noiva, uma mulher vestida, para mostrar para João? Ele abriu uma porta errada e mostrou a cidade santa? Será que o anjo errou? Claro que não. Na verdade, o anjo aqui está demonstrando na visão para João que a própria cidade santa é ela mesma a própria noiva de Cristo, simbolizada como uma cidade. Tal como a Grande Babilônia é uma cidade mostrada a João como uma prostituta com um grande cálice na mão, e Babilônia é uma cidade, assim também, num contraponto, a Nova Jerusalém é a cidade santa, a noiva santa e imaculada do Senhor. É uma representação. Então, ele diz que essa cidade está adornada como uma noiva, e a noiva é a própria igreja. Nós aqui estamos nos preparando e sabemos, pelo apóstolo Paulo, que nos chama como a noiva de Jesus Cristo. E esse momento que João está vendo isso daqui é uma visão que ele está em espírito lá nos céus, porque ele está em espírito tendo essa visão. Porém, a igreja ainda está aqui na terra, como falamos anteriormente. Ela está se polindo, né? Passando num fogo para purificar, para que ela possa ser, em definitivo, a noiva santa do Senhor. E aqui o último versículo diz que ela é como uma pedra preciosíssima. É o modo como o Senhor nos enxerga, com a coisa preciosa que nós somos para Jesus Cristo, o valor que nós temos para Ele. Então aqui é uma demonstração clara de que ainda no tempo do final da grande tribulação, João agora está vendo a grande cidade, mas ela desce. Não somos nós que vamos ao céu para morar nessa cidade. Aqui já é uma informação, um versículo que corta todo aquele entendimento pré-tribulacionista que vamos morar no céu. Morar na Nova Jerusalém, passaremos em cidades de ouro lá. Não, na verdade está dizendo que essa cidade, ela desce, né? Mesmo que fosse uma cidade geográfica, mesmo que fosse uma cidade física, ela desce para estar com o Senhor Jesus aqui na terra conosco. Mas se tratando do modo que nós estamos aqui explicando, nós entendemos que ela é uma cidade representativa da própria noiva do Senhor Jesus Cristo. Vamos mais na frente explicar melhor como pensamos. Aqui o versículo de Mateus 6, 20, diz assim, Mas ajuntai tesouros no céu,
onde nem a traça e nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Ou seja, nós devemos, à medida que nós estamos aqui na terra trabalhando, nos purificando, nos santificando, nós estamos mandando material, mandando tesouros lá no céu, ajuntando os tesouros no céu, para que desse tesouro o Senhor faça a própria Nova Jerusalém para nós, uma espécie de uma roupa totalmente especial para cobrir o nosso espírito. Porque esse corpo aqui de carne, ele vai se desfazer. À medida que nós vamos ressuscitar, ressuscitaremos num novo corpo. E quem estiver vivo será transformado para receber este novo corpo, que na verdade é o corpo para revestir o espírito, porque o que nós somos na realidade e eternos é o nosso espírito. Então, teremos uma nova cobertura, um novo revestimento, seremos revestidos, vestidos de novo, edificando a casa espiritual. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus, segundo Coríntios 5:1. Então aqui ele está fazendo uma comparação dessa casa terrestre com o nosso corpo físico de carne. Quando ele se desfizer, nós temos um edifício. O edifício é muito mais estrutural, muito maior, requer uma estrutura, uma base muito melhor do que para uma casa. Porque ele está agora comparando o nosso corpo físico com o corpo celestial. Um corpo na qual não é feito por mãos humanas. Uma casa na qual não é feito por mãos humanas. É uma casa eterna, que é o nosso corpo, que é a habitação do Espírito Santo, que está lá no céu. Porém, como falamos, não somos nós que vamos ao céu para habitar nesta casa. Nós somos a própria habitação. E numa ótica, num aspecto espiritual, nós estamos aqui na terra como casa e ao mesmo tempo estamos construindo a nossa casa espiritual lá no céu, mandando esse material para esta roupa espiritual, né, de uma outra forma falando, lá no céu. E quando ela estiver totalmente pronta, Jesus pega esse material e desce para revestir o nosso corpo aqui na terra. Jesus trará o galardão na sua volta. Eis que o Senhor, Deus, virá com poder, e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão está com ele, e diante dele a sua recompensa. Como pastor apacentará o seu rebanho. Entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seio. As que amamentam ele guiará mansamente. Profecia de Isaías, capítulo 40, versículos 10 e 11. Está falando que o Senhor Deus virá com poder e o seu braço dominará. O braço aqui é o próprio Jesus Cristo. O próprio Jesus é o símbolo do braço do Senhor. E diz que o seu galardão está com ele, como o próprio Jesus diz aqui em Apocalipse 22:12, que diz, e eis que venho sem demora, e comigo está o galardão, que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Galardão é um prêmio que nós receberemos conforme a obra de cada um, né? Se um fez poucas obras, ganhará segundo as poucas obras que fez. Se outro fez muitas obras, receberá segundo as muitas obras e o valor, a importância de cada obra. Eu não posso dizer que eu receberei o mesmo galardão que o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro. Não tem cabimento. Então, por isso, haverá, diferentes galardões. A glorificação, ressurreição e arrebatamento. Aqui mais uma profecia de Isaías, capítulo 26, 19. Os teus mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão. Despertai e exultai, os que habitai no pó, porque o teu orvalho será como o orvalho das ervas, e a terra lançará de si os mortos. Aí agora Mateus 24, Jesus vem complementando. E ele enviará, o próprio Jesus, enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos,
de uma a outra extremidade dos céus. Os 4 ventos, norte, sul, leste, oeste, simbolizando todo o planeta, né? E agora o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 15, 51, vai dizer detalhes a mais de como vai ser isso e o tempo que isso vai levar. Aqui falando no caso da transformação dos corpos e não diretamente do arrebatamento. Veja, eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Dormiremos ali é um eufemismo para morreremos. Então nem todos morreremos, nem todos estarão mortos no dia da volta de Jesus. É claro, porque muitos estarão vivos naquele momento. Então ele está dizendo que esses que estiverem vivos serão transformados tal como os que estiverem mortos. Então ele diz, mas transformados seremos todos. E quanto tempo vai levar isso, essa transformação? Num momento. Num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. Que é quando alguém perguntar quando que vai ser essa transformação? Ao ressoar da última trombeta. Ou seja, são 7 trombetas. Na 7ª trombeta, quando ela tocar, aí haverá a transformação dos corpos. Ou seja, no final da grande tribulação. Portanto, mais um versículo que tira o pré-tribulacionismo de algo com razão de ser biblicamente falando, né? Então diz aqui, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Ou seja, os mortos já levantam do pó já transformados e depois os vivos são transformados também. Agora, 1 Tessalonicenses 4:16, o apóstolo Paulo dá outro detalhe, que é a ordem cronológica da coisa. Então ele vai dizer, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, a 7ª trombeta, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro do que os vivos serão transformados e também primeiro do que os outros mortos que não estão em Cristo, porque estes ficarão mais 1000 anos para ressuscitarem só no final do milênio. Então aqui a glorificação, ressurreição e arrebatamento, tratados aqui tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento com detalhes. Agora, no tempo Cronos, aqui na Terra, João também tem uma visão do que está acontecendo. Então, nesse mesmo tempo que nós estamos mandando material lá para a construção do nosso novo corpo, estamos aqui na Terra sofrendo as perseguições do anticristo, da besta, do Satanás, que estará com seus últimos momentos e ele estará furioso contra a igreja do Senhor. Então, João vê esta visão no Apocalipse 20 e diz assim, e vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. E agora ele diz uma coisa interessante, vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então aqui ele está tendo a visão um pouco já depois de que negaram a marca da besta. E por negar a marca da besta, eles foram mortos pela besta. Então aqui mais uma vez cabe um parênteses para dizer que se eles foram mortos porque negaram a marca da besta, é porque a igreja ainda está na terra para negar a marca da besta. E por que sabemos que esta aqui é a igreja? Porque no versículo seguinte, o versículo 5, vai dizer que essa ressurreição que eles participaram aqui, que reinaram durante 1000 anos, esta ressurreição é a primeira ressurreição. Então vamos lá, se esta ressurreição, após a marca da besta ser imposta, e eles negaram, morreram por causa disso, e eles participaram desta ressurreição, e ela é chamada de primeira ressurreição, então eu não posso entender que o pré-tribulacionismo está certo em dizer que
7 anos antes da volta de Jesus, sem passar pela grande tribulação, a igreja será ressuscitada e arrebatada. Porque só existe uma ressurreição para a vida com Cristo e um arrebatamento. E aqui no versículo 5 vai dizer que a primeira ressurreição é só após a marca da besta ser imposta. Então, como que eles estão dizendo que a igreja já subiu antes da grande tribulação começar? Não tem sentido. Então, este Apocalipse 20, versículo 4 e 5, já tira também essa ideia do pré-tribulacionismo. E um dos anciãos me falou dizendo: estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são? E de onde vieram? E aí João responde: e eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. E no tempo cronos dessa visão de João é quando a igreja está sendo perseguida, presa e morta por não aceitar a marca da besta. Então é através dessa resistência que o povo de Deus faz mediante a grande pressão da besta é que ela vai receber esta glorificação quando Jesus voltar, porque ela está enviando material santo para a construção do seu novo corpo no céu, que Jesus o trará quando descer. Eu gosto de sempre frisar e repetir para que fique bem claro. A Nova Jerusalém é a esposa do Cordeiro que desce do céu. Bom, aqui nesse contexto de Apocalipse 21, eu creio que João, quando teve a sua visão, ele vê uma cidade realmente. Ele vê uma cidade lá no céu. Uma cidade com muros, uma cidade com... Como ele descreveu, ele realmente foi mostrado para ele uma cidade. Porém, em Apocalipse, há muitas alegorias, muita simbologia. E aqui eu creio que ele viu esta cidade, porém é uma simbologia da própria Igreja de Cristo. Como aqui em Efésios 5, Cristo e a Igreja. Efésios 5 vai nos dizer sobre a comparação entre nós e Cristo, como nós sendo a esposa de Cristo, né? E diz assim, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio salvador do corpo, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Ou seja, uma igreja gloriosa, uma igreja glorificada, uma igreja perfeita. É essa a igreja que o Senhor está preparando para si mesmo. Grande é este mistério, digo-o, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Todo o capítulo de Efésios 5, ele está tratando de Cristo e a igreja. Veja aqui várias imagens do povo de Deus no corpo de Cristo, porque Cristo é a cabeça e nós somos o corpo dele aqui na terra, até que quando ele descer, juntará a cabeça ao corpo. Então, como estavam falando, a Nova Jerusalém ela é vista como uma noiva, né? Uma cidade que é como uma noiva. E sabemos que a igreja é a noiva do Cordeiro, né? Então, devemos já juntar essas duas coisas. Ele viu como uma cidade, mas na verdade está simbolizando a noiva de Cristo. Nós estamos sendo preparados para aquele grande dia. E à medida em que a noiva está sendo preparada aqui na terra para receber a glorificação, assim também o material está sendo construído lá no céu, para que Jesus traga esse linho fino, essa veste branca para cobrir o nosso corpo. E pode ser isso que esteja simbolizando o galardão, um dos galardões, ou até o maior deles, que nos fará eternos. Nos fará um corpo no qual estaremos já preparados para as bodas do Cordeiro, para assim legitimar a noiva como esposa, agora em definitivo, do Cordeiro e, portanto, rainha, para reinar com legitimidade e cetro de ferro sobre as nações durante o milênio de Cristo. Características da igreja glorificada: 12 portas
e o muro com 12 fundamentos. Vamos ver essa simbologia. Apocalipse 21, do 12 ao 14, diz assim, tinha um muro grande e alto, tinha 12 portas, e junto às portas 12 anjos, e sobre elas nomes escritos que são os das 12 tribos dos filhos de Israel. Ou seja, muro simboliza proteção. No Antigo Testamento há alguns versículos que vai falar sobre sebe, que Deus cerca o seu povo com uma sebe, com uma cerca. E isso simboliza a lei. A lei é uma proteção para o seu povo. Quem está dentro da lei está protegido. Aquele que sai dos muros da lei perde a proteção. Então aqui um muro grande e alto está se falando da proteção em volta da cidade, que é a lei do Senhor sendo cumprida em nós. Nós somos protegidos por ela mesmo. E tinha 12 portas. 12 portas são 3 para cada lado, como diz aqui no versículo seguinte: 3 para o Oriente, para o Norte, para o Sul e para o Ocidente, demonstrando claramente que o Evangelho do Senhor, a Nova Jerusalém, ser noiva de Cristo, é para todas as nações da terra. Aonde estiver nos 4 cantos da terra, qualquer um pode participar e ser noiva de Cristo. É só aceitar o noivo. E diz, o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e sobre estes, os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Ou seja, os muros dessa cidade, a nossa proteção como cidade, é o que está fundamentado através dos 12 apóstolos. A nossa fé tem que estar fundamentada, tem que estar firmada no que os 12 apóstolos passaram para nós, no que Jesus passou para os discípulos e de que os discípulos, no caso os apóstolos, passaram para nós. Este é o nosso fundamento, que é a graça, que é o Evangelho. Então ali no primeiro versículo acima, está simbolizando a lei como uma proteção, né? Que era no tempo do Antigo Testamento. E no outro versículo abaixo já vai falar sobre a graça, sobre o Evangelho, sobre o fundamento dos apóstolos. Nós não estamos mais debaixo daquela lei que regia lá no Antigo Testamento, daquela forma de rudimentos. Não, nós estamos com os fundamentos do Evangelho, os fundamentos da graça, que foi passado a nós através dos apóstolos. E aqui chegamos aos 144 mil. Você pode ser um deles. Por quê? Porque os 144 mil não é um número literal, ele é um número que simboliza todo o povo de Deus. Porque 144 mil é a multiplicação de 12 vezes 12 vezes 1000, que é a totalidade do povo de Deus, ali incluindo judeus e gentios. Que diz assim, a cidade é quadrangular, de comprimento igual à largura. Ele mediu a cidade com a cana e tinha 12.000 estádios. O seu comprimento e a sua largura e a sua altura são iguais. Ou seja, essa cidade, que é a própria igreja, não há ninguém maior do que ninguém. Está todo mundo medido pelo Senhor. É tudo na mesma medida. E diz aqui, mediu também o seu muro, e ele tinha 144 cúbitos, segundo a medida de homem, isto é, de anjo. Ou seja, os 144 aqui também, simbolizando a igreja do Senhor, porque é 12 vezes 12, as 12 tribos de Israel com os 12 discípulos, 12 apóstolos, que é a fundação da igreja do Senhor. A preciosidade da igreja, a noiva. Os fundamentos do muro da cidade eram adornados com toda espécie de pedras preciosas. As 12 portas eram 12 pérolas. Cada uma das portas era feita de uma só pérola. A rua da cidade era de ouro puro, como vidro transparente. Ou seja, aqui, como falamos antes, é como o Senhor Jesus, como Deus, nos vê como igreja, como sua noiva, como pedras preciosas. É um símbolo para mostrar como nós somos importantes para Deus. E se a cabeça,
que é Cristo, está glorificada, o corpo também será glorificado na redenção. E aí sim seremos um só corpo, um só em Cristo Jesus. Seremos um com o Senhor. E nesta cidade, não vi templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. É claro, porque nós mesmos somos o templo de Deus. E Deus é o nosso templo. Nós estamos nele e ele está em nós. Como diz em João 14, na casa de meu pai há muitas moradas. Essas moradas ele está simbolizando como a sua igreja, o seu povo. Porque lá no versículo 23, ele diz: viremos, eu, o Pai e o Espírito Santo, viremos e faremos nele, na pessoa, morada. A mesma palavra usada para morada lá no versículo 3 do capítulo 14 de João. E é o mesmo sentido aqui, quando ele diz: eu não vi templo, porque o seu templo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Ou seja, ele é o nosso templo para que nós estejamos nele para adorá-lo. E ele também estará em nós, porque nós somos o templo do Espírito Santo. Então não há necessidade de um templo físico, porque nós somos o templo e ele é o nosso templo. E o versículo seguinte diz: e a cidade não necessita de sol nem de lua para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem iluminado e o Cordeiro é a sua lâmpada. Não quer dizer que não haverá nem sol nem lua. Está fazendo aqui um comparativo de que não há necessidade de sol e lua para iluminar. É uma simbologia de que nós estaremos na luz perfeita, que é o próprio Senhor. E nós mesmos seremos perfeitos, glorificados. Então, não vamos necessitar de outra luz. Nós mesmos teremos a luz em nós mesmos, que é o próprio Cordeiro, a lâmpada, né? É isso que está dizendo. Porque o Sol, como astro, ele ainda vai existir. Porque viveremos aqui na Terra. E o Sol e a Lua ainda existirão. A igreja é a junção de dois povos em um só. Porque ele, Jesus, né, é a nossa paz. De dois povos, judeus e gentios, ele fez um só. E na sua carne derrubou a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Efésios 2:14. Ou seja, dos povos judeus e gentios que eram separados. Na antiga aliança, somente os judeus que eram considerados o povo de Deus. Porém, na nova aliança, todo aquele que passar por Cristo Jesus, todo aquele que passar pela porta, que é o próprio Jesus Cristo, achará a Deus Todo-Poderoso. E este será considerado Israel de Deus, será considerado povo de Deus, porque Israel agora não é mais aquele que é nascido lá no Oriente Médio somente, mas todo aquele que é nascido pela fé que houve em Abraão, não somente por descendência na carne de Abraão. Então, todo judeu hoje que aceitar a Cristo como Senhor, ele é sim Israel de Deus. E toda outra nação, outro povo que também aceitar a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, ele também é Israel de Deus. Então, assim, Deus fez dos dois povos um só, que é chamado da sua igreja, a noiva do Cordeiro. E essa é a nossa interpretação sobre a Nova Jerusalém. Então, que Deus abençoe os irmãos. Fiquem com Deus. A paz a todos.